Fala galera, beleza? Vou resolver para vocês aqui essa questãozinha do CAA da prova de 2022 para engenheiro eletrônico. Vamos lá. A questão está falando assim, ó: o componente central de um computador é o processador, também chamado de unidade central de processamento CPU. Um processador pode ser classificado de acordo com vários critérios. Um dos critérios de classificação é quanto à utilização de barramentos. Se dadas as instruções utilizam os mesmos barramentos e se são separados. Então aqui está falando sobre arquitetura de computadores e fala aqui sobre, em relação aos barramentos, se a arquitetura utiliza o barramento separado para acessar dados de instrução e apenas dados, certo? Então vou mostrar para vocês aqui. Diz aqui também: a arquitetura que utiliza barramentos separados para instrução e dados é chamada de arquitetura. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui as arquiteturas. Aqui tem a Harvard, tem a alternativa Peterson, superescalar e a arquitetura de Van Neumann. Bom, em relação a essa alternativa B aqui, Peterson, foi quem desenvolveu a arquitetura pipeline. E a arquitetura pipeline ela tem a ver com a velocidade com que a unidade central, a unidade de controle, executa as instruções. Então, isso tem a ver com velocidade e não em relação aos barramentos. E superescalar nada mais é do que várias pipelines trabalhando em conjunto, trabalhando em paralelo. Então, a gente já eliminaria aqui a B e a C, sabendo desses conceitos, sobrando aí a gente distinguir a arquitetura Harvard da arquitetura de Van Neumann. Então, vou fazer aqui um pequeno desenho para vocês poderem mentalizar e fixar. E através desse desenho a gente vai conseguir identificar a diferença de Harvard para Van Neumann. Vou começar aqui pela arquitetura de Van Neumann. Vamos lá. Se eu tiver escrito errado aí, vocês podem me corrigir. Van Neumann. 2 M's aqui. Beleza. Então a gente tem aqui na arquitetura de Van Neumann um processador, certo? Esse processador a gente tem a nossa unidade de controle, vou botar o C aqui. A gente tem os nossos registradores, vou botar de registe. E a gente tem a nossa unidade lógica aritmética, que é a ULA. Tá bem resumido aqui, tá, pessoal? E a gente tem aqui, ó, externamente a esse processador, a nossa memória. E nessa memória, nós temos as nossas instruções e os nossos dados. Na arquitetura de Van Neumann, é utilizado apenas um barramento. Vou botar um B de barramento aqui. O processador ele utiliza apenas um barramento para acessar instruções e dados. Então, ora ele acessa as instruções, ora ele acessa os dados, beleza? Então, grava essa informação aí. Agora eu vou desenhar para vocês aqui a estrutura básica da arquitetura de Harvard. Se eu estiver escrito errado aí, vocês podem me corrigir também, beleza? Então, aqui na de Harvard, o que a gente tem? A gente tem também o nosso processador igualzinho, processador, certo? A gente vai ter aqui a nossa unidade central, nossa unidade de controle, vamos ter os registradores e vamos ter a nossa ULA, beleza? Só que agora, na de Harvard, ela possui 2 barramentos. 2 barramentos, vou chamar aqui de B1 e B2. Um barramento vai acessar a memória de instruções, certo? Memória de instruções. E outro barramento vai acessar a nossa memória de dados. Então, basicamente, a diferença desses dois é a forma com que o nosso processador
acessa a memória de instruções e dados. Em um, essa memória ela está unida, ela está junta, né, de instruções e dados, e você usa apenas um barramento. Então, ora você acessa um, ora você acessa o outro. E na arquitetura de Harvard, você tem essas memórias separadas e você tem dois barramentos. Ora você acessa as instruções e, simultaneamente, você pode acessar os dados. Então, essa arquitetura de Harvard, ela se torna um pouco mais complexa e ela se torna mais rápida também. Então, através desse desenho, a gente pode identificar a questão, né? Que ela fala sobre o acesso em relação aí ao barramento separado para dadas instruções. Então, qual delas que usa barramentos separados? A Harvard, certo? Então, seria aí a letra A.